sobre ser útil. Muitas pessoas me perguntam o que é propósito. Elas muitas vezes falam para mim que não tem talento, e eu tenho estudado muito sobre isso, tenho buscado muito sobre a história do talento, sobre a história do ser útil, sobre a história do propósito. Para a gente começar, para a gente entender o que é um propósito, né, a gente fala que é uma missão de vida. E a missão de vida não tem tanto peso, ela não pode ser pesada para você, ela tem que ser algo leve, ela tem que ser algo que você tem facilidade em fazer. Então, muitas pessoas colocam propósitos de vidas que são praticamente impossíveis de atingir. E isso gera o quê? Uma frustração muito grande dessas pessoas, e automaticamente depois, pela minha linha, né, da saúde emocional, eu começo a ver essas pessoas se deprimirem, pessoas se tornarem ansiosas, e depois começa a ter outros problemas em outros órgãos, né? Porque daí o corpo começa a virar uma bola de neve e automaticamente seu cérebro não vai suportar essa informação. Então, tem uma metáfora que fala sobre qual a função de uma colher, qual o propósito de uma colher. O propósito de uma colher é servir, o talento da colher é servir. Então, qual é a utilidade dessa colher? Servir. Olha que coisa simples e como ela faz tão bem, ok? Então, a gente sempre diz, seja colher na vida das pessoas, seja colher no seu trabalho, seja colher em qualquer lugar que você for, seja útil, tá? Sirva, faça o seu melhor. O que você sabe fazer? Eu já citei em outro vídeo que eu não era bom aluno, que eu não era o cara que fazia o grupo resolver problemas, mas eu era o cara que unia o grupo, eu era o cara que, se precisasse, eu buscava água, eu fazia o brigadeiro, eu estourava a pipoca, eu era assim que eu era útil, foi a forma que eu encontrei de ser útil. Então, a dica que eu deixo para vocês é essa, tá? Seja útil, procura qual é a sua facilidade. O que você sabe fazer que você não faz força? E dentro disso você começa a estruturar o seu eu, baseado no seu talento, e aí você consegue ver qual é o seu propósito, ok? Então, as pessoas têm uma confusão muito grande sobre o que é propósito. Propósito não é só sonhar. Propósito, o sonhar vem depois. Primeiro você tem que atingir o seu propósito. Então, a gente tem que primeiro ser útil. Sirva de alguma forma, sendo retirando lixo, sendo levando água, sendo treinando pessoas, sendo terapeuta, sendo um cara que é foda em computador, de qualquer forma, tá? Desde que você seja útil para alguém. Como esse celular é útil para mim para gravar um vídeo, ter um tripé aqui, tá? Que ele é útil para dar a altura que eu preciso para o meu celular. Tem uma luz aqui, ó, se eu aproximo minha mão, vocês vão ver que tem uma luz, ó. Essa luz ela é importante para quê? Para melhorar a qualidade do vídeo, tá? Então, tudo aqui tem função, gente. Tudo aqui tem utilidade. Seja útil de alguma forma na vida de alguém, no trabalho de alguém, porque se você for útil, as pessoas vão precisar de você. E aí, com pessoas, você vai conseguir mais coisas. Okay? E aí depois você segue para o seu sonho. Mas o primeiro momento é encontre a sua utilidade, veja para que você serve. E aí você entende do seu talento, e aí você pode traçar um propósito bacana para você, pois são passos. Um passo, depois outro, e a hora que você vê, você está lá na frente, legal? Então, apenas uma dica, eu vejo muito isso com as pessoas, tenho estudado muito isso, tenho conhecido muitas pessoas, e isso é o que faz a diferença na vida de cada um, tá? Então, qual a sua utilidade? Você serve para quê? Qual o seu talento, ok? Então, obrigado, até mais.